Olá, avançamos então para o nosso quarto encontro sobre a colaboração premiada, né? Já fizemos algumas análises interessantes. Na nossa última aula, nós começamos a puxar o Código Civil no auxílio para interpretar as questões que envolvem a Lei 12.850, que é a Lei de Crime Organizado, que regulamenta, detalha, né, o funcionamento do acordo de colaboração premiada. Nessa aula, damos sequência a essa análise, partindo, num primeiro momento, da relembrança, né, de que, a partir do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, a Lei 12.850 foi alterada em vários aspectos e se introduziu aqui o artigo 3º-A, que justamente vai permitir essa ponte, né, com o Código Civil, porque o artigo 3º-A da Lei 12.850 estabelece que o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual, meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse públicos. Então, negócio jurídico, a gente já tocou nesse assunto na nossa última aula, retomamos agora, justamente invocando o Código Civil, lá no seu artigo 104, né, que trata da validade do negócio jurídico e que requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Na aula anterior, a gente focou o olhar aqui na primeira exigência, que é o agente capaz. Na aula de hoje, nós voltaremos o nosso olhar para a segunda exigência, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E num próximo encontro a gente enfrenta aí o terceiro requisito, a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, na aula de hoje, especificamente esse segundo inciso do artigo 104 do Código Civil. Começando pela ideia do objeto lícito, que é quase autoexplicativo, né? Objeto lícito é aquele objeto previsto em lei, um objeto legal. Então, nós vimos já o que é previsto de ser passível de ser um objeto de negociação, está previsto na Lei 12.850, no seu artigo 4º, né? Nós não podemos considerar, por exemplo, que se fizesse um pacto para a produção de uma prova ilícita. Imagine que se fizesse uma negociação dizendo, o Ministério Público dizendo ao sujeito, olha, para que o acordo seja fechado, você vai ter que fazer uma gravação clandestina na conversa de duas pessoas sem que elas saibam, tal. Bom, mas eu vou estar cometendo um crime. Pois vamos fechar dentro desse contexto. Não, mas aí o objeto que está sendo negociado é a prática de um ilícito, e isso não é razoável, né? Então, dentro da legalidade, o objeto tem que ser lícito. Temas que a lei proíba também não são admissíveis, né? A gente já viu, vou dar uma reprisada hoje, né? A lei nova que introduziu, o pacote anticrime que introduziu na Lei 12.850 algumas regras, trouxe também algumas proibições do que não se pode pactuar, vindo dos exemplos concretos do caso da Lava Jato. Relembrando só o que a gente já falou também, mas agora casa de novo aqui com a temática do objeto lícito, artigo 4º da Lei 12.850, do lado do investigado, do acusado, ele pode pactuar a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades de organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada, né? No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Então, esses são os objetos lícitos, porque previstos em lei, que o investigado pode negociar, pretendendo obter do lado de lá ou o não oferecimento da denúncia, a gente já falou disso, né? Ou o perdão judicial, ou a redução da pena em até 2/3, ou a sua substituição por pena restritiva de direitos, e se o acordo for fechado depois da sentença, né, pode ser a redução pela metade ou uma sistemática diferente de progressão de regime. Esses são objetos lícitos, previstos em lei, portanto, válidos, né? Ainda dentro dessa discussão de objeto lícito, nós temos aqui a Lei 12.850, né, no seu artigo 4º,
que trouxe algumas vedações no parágrafo 7º e no 7º-B, e também no 8º, complementando esse raciocínio, algumas das situações aqui introduzidas pelo pacote anticrime também. Então diz o parágrafo 7º que a adequação dos benefícios pactuados, aqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º desse artigo, serão nulas as cláusulas que violem o critério de definição de regime inicial de cumprimento de pena, do artigo 33 do Código Penal, regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º desse artigo, que é o caso da pactuação posterior à condenação. São também nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória, e o juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo às partes para as adequações necessárias. Então isso aqui decorre do que se experimentou na Lava Jato, né? Em alguns acordos firmados na Lava Jato foram inseridas cláusulas envolvendo objetos não lícitos, negociaram situações que não eram lícitas, foram consideradas cláusulas nulas, né? A exemplo dessas que estão todas aqui. Eu não posso negociar um regime diferente de cumprimento de pena porque a lei não prevê isso. Eu não posso negociar uma forma de cumprir a progressão de regime diferente do que diz o Código Penal e a Lei de Execuções Penais porque a lei não prevê isso. Estaria fora da regra. E foi assim considerado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive cláusulas que impediam o investigado de recorrer de determinadas decisões ou de discutir nulidades, são cláusulas que extrapolam a legalidade. Então, estaria violando aqui a leitura do artigo 104, no inciso 2º do Código Civil. Ainda dentro desse tema do objeto possível, eu trouxe aqui alguns exemplos do que não é possível de ser pactuado para tentar dar uma ilustrada melhor do que você está querendo pontuar. Por exemplo, então, não é possível pactuar a busca de uma prova irrealizável. Por exemplo, informações que o investigado não tem como saber. Eu não poderia negociar com ele que ele deve me trazer informações que são inacessíveis a ele. Isso seria um objeto também não possível, irrealizável, né? Ou buscar um produto do crime que se sabe já destruído, quer dizer, eu não posso pactuar que ele vai me trazer para devolver à vítima, por exemplo, um produto do crime que já foi consumido, já foi esvaziado, já foi destruído. Seria um objeto não realizável, né? Não posso, por exemplo, também estabelecer que vamos resgatar a vítima se eu já sei de antemão que ela está morta. A lei exige que a vítima seja recuperada com vida, né? Então, se eu já sei de antemão que ela está morta, eu vou dizer, mas ela está morta, mas mesmo assim vamos fechar o acordo. Não, mas aí não é possível. Esse objeto não é um objeto possível. Pactuar compromissos em processos de outras varas, que dependam às vezes de outro membro do Ministério Público. Eu não posso trazer para essa negociação questões que às vezes atinjam discussões que estão fora do alcance do objeto que está sendo negociado aqui, porque eu não tenho a liberdade para negociar sobre coisas que não me dizem respeito. Pactuar compromissos que não sejam de competência do investigado, por exemplo, exigir dentro do acordo de colaboração que o sujeito venda a sua empresa. Só que de repente a empresa ele é presidente, mas ela tem um grupo de acionistas, um conselho de administração, e ele sozinho não tem a força capaz de gerar a venda da empresa. Então ele não pode negociar em nome de terceiros, envolvendo interesses de terceiros. Então tem alguns limites. O objeto que se colocará no contrato de acordo de colaboração, como diz o Código Civil, deve ser um objeto possível. Ainda dentro dessa temática do objeto possível, é interessante a gente destacar aqui um exemplo específico da Lava Jato, habeas corpus 127.483, decisão do Supremo Tribunal Federal, que no caso específico do acordo firmado com Alberto Youssef, considerou como possível uma cláusula que permitia o uso de carro blindado pela família do delator enquanto ele estivesse preso. Soa um pouco estranho, né? Esse carro é produto do crime? É. Mesmo assim fica nas mãos da família do delator enquanto ele estiver preso.
soa um pouco descompassado ao ouvido da gente, né? Entender como razoável que o autor de um delito continue aproveitando o produto do crime durante um determinado período, pelo menos. Mas o Supremo entendeu como razoável isso, entendendo inclusive e invocando outras passagens da Lei 12.850, dentre elas aquela que estabelece como um dos direitos do investigado que está pactuando o acordo de colaboração de ser protegido pelo Estado. Aqui era uma situação bem específica, né? Pelo fato do carro ser blindado, pelo risco que a família corria em razão dele estar entregando pessoas que poderiam querer se vingar, senão dele que estava preso, da sua família. Então foram situações que foram levadas em conta pelo Supremo Tribunal Federal para considerar que este objeto era sim um objeto possível de ser pactuado naqueles termos. Depois nós temos ainda, dentro dessa mesma ideia, a regra do artigo 113 do Código Civil, que foi introduzida no Código Civil em 2019 pela Lei 13.874. Então se introduziu no Código Civil o regramento do parágrafo 2º do artigo 113, que diz o seguinte: as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação e de preenchimento de lacunas, e também de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Interessante isso, né? Eu posso estabelecer regramentos que dizem como é que nós vamos interpretar as nossas cláusulas contratuais. Eu posso inclusive estabelecer algumas situações que fogem um pouco do texto legal. Algumas não tenho como fazer, né? Boa-fé é uma técnica de interpretação que o próprio Código Civil indica como um norte de interpretação, a vontade dos que estão fazendo o acordo, né? A interpretação, se for um acordo em que uma parte está redigindo e a outra está aderindo, será interpretada em favor daquele que não fez a redação específica. Isso tudo o Código Civil regulamenta. Mas a gente tem algumas situações, por exemplo, podemos de novo invocar a Lava Jato para exemplificar, como cláusulas de recall ou cláusulas à luz daquela famosa teoria da imprevisão, né? A cláusula rebus sic stantibus, né? Enquanto as coisas forem assim, pactuamos assim. E se no ano seguinte aparecer uma pandemia no estilo Covid que ninguém imagina hoje? Não sei, a gente senta para repactuar caso essa pandemia tenha algum impacto no acordo que estamos fechando agora, porque agora não temos como prever que vai acontecer no ano que vem. Imagine isso feito em 2019, né? Para o ano de 2020 vai acontecer uma pandemia que vai, enfim, fazer com que algumas cláusulas não sejam mais executáveis diante dessa situação inédita e até então inimaginável. E cláusulas de recall. A gente teve na Lava Jato um caso específico envolvendo os diretores da empresa Camargo Correia, que firmaram inicialmente um acordo de colaboração em determinados termos, que depois que se firmou um acordo com a outra empresa, também bastante envolvida nos casos da Lava Jato, que foi o Odebrecht, um acordo com 77 diretores, algumas informações que foram passadas ali naquele acordo da Odebrecht não casavam com aquelas informações que estavam colhidas no acordo da Camargo Correia. Foi preciso e foi feito um recall. Chamaram de novo o sujeito para sentar de novo e repactuar algumas questões. Então é interessante porque o Código Civil pode estabelecer uma cláusula no contrato prevendo já a possibilidade de um recall. Objeto determinado ou determinável, diz o Código Civil, no seu artigo 104, inciso 2º. Voltamos então para a Lei 12.850, com as alterações do pacote anticrime, da Lei 13.964 de 2019, e retomamos a leitura do artigo 3º-A, que nós começamos a aula falando dele também. O que diz o artigo 3º-A? O acordo de colaboração premiada perdão, é um negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. Meio de obtenção de prova, isso casa com o artigo 4º, parágrafo 16, que diz: nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Quais medidas? Medidas cautelares, reais ou pessoais. Eu não posso decretar prisão preventiva, alguma medida cautelar diversa da prisão, como o uso de uma tornozeleira ou proibição de frequentar determinados lugares, enfim.
e também medidas cautelares reais de apreensão de patrimônio do sujeito, apenas e tão somente com base na palavra do colaborador. Também não posso decretar decidir pelo recebimento da denúncia ou da queixa. A decisão de recebimento de denúncia da queixa que dá início a um processo criminal não pode ser feita apenas e tão somente com base na palavra isolada do colaborador. E do mesmo jeito, e a sentença condenatória. A regra originária da Lei 12.850 de 2013 falava apenas na sentença condenatória. Essas outras duas situações, medidas cautelares reais ou pessoais e recebimento de denúncia da queixa, foram introduzidas como pacote anticrime. Então se alargou o espectro de situações, né, de objetos que sejam negociados que prestem atenção de que ele tem que ser um objeto determinado ou determinável e que a palavra sozinha do sujeito não é suficiente como um objeto capaz de ensejar esse tipo de decisão. Então, ela sozinha não me serve, ela é um meio de obtenção de prova, eu tenho que chegar em alguma coisa. E aí a gente avança uma tela, dentro dessa mesma ideia, diz o parágrafo 11 do artigo 4º, a sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Quer dizer, produziu efeitos capazes de confirmar aquilo que foi pactuado no acordo, o objeto que era determinável, se chegou a determinar, ele foi alcançado. Em outras palavras, a obrigação que se fecha no acordo é uma obrigação de meio ou é uma obrigação de fim? Exige, por exemplo, a condenação do sujeito? O objeto pactuado, eu poderia pactuar como um objeto do contrato que, a partir da colaboração, somente se efetivariam então os benefícios que o Ministério Público está oferecendo em caso de efetiva condenação de terceiros, por exemplo? Me parece que não é razoável envolver esse alcance ou esse objeto ser capaz de ser determinável dentro desse prisma. Veja, nós já tivemos até na Lava Jato determinados contratos que foram firmados com cláusulas de êxito. O que constava do contrato? A produtividade será condicionada ao futuro êxito da colaboração. Mas de novo volta a pergunta, esse êxito da colaboração é quanto ao quê? Me parece que é quanto à prova que se vai obter para confirmar a fala do sujeito. Vamos voltar a uma tela. Meio de obtenção de prova. Quer dizer, o que nós estamos negociando aqui? Qual é o objeto que a gente pode já ter determinado ou ser determinável? A prova que eu vou alcançar. A partir da fala do sujeito, eu consegui chegar na prova que ele me indicou como capaz de confirmar a sua fala? Se a resposta for sim, ok, o objeto está determinável, né? Agora, eu não poderia estabelecer um olhar que vá além disso, que alcance a sentença condenatória de terceiros, porque aí eu dependeria da interferência de um terceiro aqui, que é o juiz, né? Quer dizer, eu não poderia trazer o juiz para dentro da negociação, fazendo com que ele assumisse um compromisso igual de condenar o sujeito, porque a prova eu posso até ter obtido, a prova pode confirmar a fala do sujeito, mas de repente o juiz julgar aquela prova como insuficiente para estar aí a dúvida razoável que ele alcançou no juízo de valoração probatória e acaba absolvendo um terceiro delatado. Então eu não posso pactuar, ter como um objeto do acordo de colaboração a definição da condenação de terceiras pessoas delatadas. Me parece, portanto, voltando para a nossa última tela, que a obrigação é muito mais de meio do que de fim, se a gente levar em conta a ideia da condenação. Ela pode ser uma obrigação de fim no sentido de compreendê-la como uma obrigação de fim. Qual seria o fim? Alcançar a prova que confirme o que eu estou falando. Agora, que valor o juiz dará para esta prova? Ela será ou não será suficiente para permitir uma prisão cautelar, para permitir o recebimento da denúncia, para permitir a condenação? Bom, isso não pode ser objeto do acordo de colaboração, porque eu estaria indo longe demais. Eu não poderia condicionar o sucesso da colaboração a uma sentença condenatória de terceiros, porque é imprevisível o valor que o juiz atribuirá às provas que forem produzidas. Então,
objeto determinado ou determinável no sentido do que, de fato, se pretende com o acordo de colaboração, que é servir como meio de obtenção de provas e não como meio de condenação de terceiros. Certo? Então, diante do que a gente se propôs nessa aula de hoje, a gente fecha aqui essa análise do inciso 2º do artigo 104 do Código Civil, que serve de fonte para a gente interpretar aqui a maneira pela qual o negócio jurídico será firmado no acordo de colaboração. E no nosso próximo encontro a gente avança para analisar a última regra, a última exigência do inciso 3º do artigo 104 do Código Civil, fechando, portanto, o tema da colaboração premiada. Então, obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro.